A paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto sagrado e em seguida eu quero fazer os meus agradecimentos. Se você puder, em reverência à santa palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro profético de Ezequiel, capítulo de número 34. Iremos ler alguns versículos deste capítulo. Ezequiel, capítulo de número 34. Versículo de número 1 ao 2. Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 1 ao 2, que diz assim: Então veio a mim a palavra do Senhor. Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: Assim diz o Senhor, o eterno e soberano Deus: Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si. Porventura, a missão dos pastores não é zelar pelo rebanho. Entretanto, comeis a coalhada, vos vestis da lã, e ainda matais os melhores, os mais robustos animais, mas desprezais o cuidado do rebanho. Não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta a desgarrada, nem buscastes as perdidas. Pelo contrário, tendes dominado sobre elas com tirania e brutalidade. Versículo de número 15 e 16. Eu pessoalmente serei do meu rebanho o pastor, e fareis repousar em pastos exuberantes. Oráculo do Senhor Deus, eu mesmo buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a quem estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém, a teimosa, a desobediente, eu destruirei. Versículo de número 18 ao 21. Porventura, não vos é suficiente fartai-vos do bom pasto? Precisais ainda pesotear o restante da pastagem? Não vos basta beber das águas limpas e frescas? Necessitais também enlamear o ribeiro? Deverão, portanto, as minhas ovelhas comer o que pisoteaste e beber o que susaste? Por esse motivo, diz o Senhor, e assim declara a eles: observai, eu mesmo julgarei entre ovelha gorda e ovelha fraca. Porquanto
em vossa ânsia, forçastes passagem com o corpo, com o quê? Com o ombro, com o quê? E empurrais as fracas, as enfermas, com os chifres para fora do meu rebanho. Se assente dando glória a Deus. Com muita alegria no meu coração, eu saúdo as irmãs com a doce paz de Cristo Jesus. E com muita alegria no meu coração, eu rendo louvor e honra ao amado da minha alma, ao que tem me sustentado, ao que tem me renovado, ao que tem me encorajado, ao que tem mantido a minha cabeça erguida. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja todo louvor, a Ele a minha vida, a Ele todos os meus dias dou. Quero louvar a Deus também pela oportunidade de retornar a esta casa, estar mais um ano com vocês. O Senhor nos dá presentes, como Gabi pregou, o Senhor nos fornece oásis, e que bom que é o Senhor, porque se o homem fornece oásis, ele quer pedágio, ele quer a citação do seu nome, ele quer a glória para ele. Mas quando é o Senhor que fornece oásis, Ele diz passa. E a glória só damos a quem nos permite viver tudo isso. E louvar o nome do meu Deus é louvar também pelas pessoas a qual Ele tocou o coração e confiou a esta obra. Ao pastor presidente Roberto José Lucena, a sua esposa, a irmã Iraci, e as suas preciosidades, Roberta, Rebeca e a Rafaela. Saudando vossa família, estendo o meu carinho aos filhos, aos esposos, que Deus vos abençoe. Carol, irmã Márcia, Rafaela e todas as demais pregadoras que aqui estão, que Deus vos abençoe. Está comigo minha querida amiga irmã Josiane, e eu digo ao Senhor, que Deus Ele prepara ombro, Deus Ele prepara peito, Deus Ele prepara cuidado, e a Josiane é meu ombro, é meu peito, é meu cuidado de Deus na terra. Olha aqui para mim, irmãs. Eu velo muito e zelo muito pela palavra amigo ou amiga. E não digo isso a todo mundo. Porque a palavra amigo, eu estou dizendo a alguém, eu confio em você e confio o meu coração a ti. Um amigo, ele tem acesso onde outras pessoas jamais terão. A Josi me conhece fora do púlpito. Ela sabe o quanto eu sou extrovertida, mas ao mesmo tempo melancólica, chorona, quebrantada. E Deus usou a vida dela
para dar saúde física a mim. E eu quero falar rapidamente para me pregar. Eu estava vivendo um ministério, e estou vivendo um ministério excelente, pela graça de Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, muito doente. Anos e anos sem ir ao médico. Sem fazer um check-up. Sem fazer exame de sangue. Deus preparou a irmã Josiane, o irmão Admilson, que está me ouvindo agora, na cidade de Sertãozinho, e a casa deles. Eu estou pregando há 15 anos, e em casas, eu só parei em 15 anos em 2. E ela é a segunda casa que eu paro. E quando eu cheguei lá, ela olhava para mim e dizia: você não está bem, você está amarela, você está pálida, você vive com muito sono. Eu disse: não, é das agendas, é a batalha espiritual. Ela disse a mim: hoje você vai ficar, eu não vou deixar você voltar para casa. Ela olhou para mim e disse: eu não prego, eu não canto, eu não profetizo, mas eu cuido. Vem cá. Porque querer o pregador que está no altar é fácil. Querer a pregadora que está na elevação ministerial em quase todos os altares desse país é fácil. Mas querer o humano pregador não querem, são poucos. E ela disse para mim: eu cuido. Amanhã eu marquei um médico para você. E você vai fazer uma bateria de exame e só vai voltar quando os resultados saírem. Resultado de exame: colesterol alto, pré-diabética, triglicérides, assuste-se, 984. O cardiologista, que é amigo nosso, doutor Lorival, Louro, um abraço para você e para sua família, viu os meus exames e disse: eu preciso ver a irmã Michele pessoalmente. Eu estou muito preocupado com ela. Ele foi na casa dela, me examinou o coração, o pulmão e disse: precisamos entrar com medicamento urgentemente, porque a qualquer momento, pregando, você terá um infarto, um AVC, ou quem sabe, vai parar numa sala de cirurgia, porque você teve uma pancreatite aguda. Eu me assustei. E ela disse: eu estou com você. E nesse processo vamos caminhar juntas. Hoje, sem triglicérides alto, sem colesterol alto, sem ser pré-diabética. E olha as irmãs aqui para mim que tem micropolicisto, sem nenhum micropolicisto nos ovários. O doutor olhou para mim e disse: você está saudável. Agora eu digo: pegue na mão dessa querida irmã e diga: depois desse congresso, você não vai para casa para tomar coca, nem comer coxinha e nem encher o prato de cuscuz. Vamos dar uma volta no médico. Vamos no nutricionista, vamos no cardiologista, vamos no ginecologista. Sabe por quê? Promessa, quem carrega é esse corpo. Sem esse corpo, você não vive. Chamado, ministério e promessa, caia na real. Nem tudo é o diabo, é a gente que se cuida muito mal mesmo. Olhe para essa irmã e diga para: se cuida. Se cuida. Vamos para a palavra. Ao meu esposo que está em casa, Daniel Nogueira: eu te amo, meu amor, Deus te abençoe. É sério ou não é, irmãs? Silêncio.
Agora vamos entrar naquilo que Deus confiou ao meu coração. O grande problema dos nossos dias é que ninguém espera um Cristo com uma azorrague nas mãos. Muitos aguardam um Cristo de algodão doce, sempre complacente, incapaz de confrontar o pecado e de exercer juízo. Infelizmente, querem um médico, sem antes aguardar o juiz. Buscam o terapeuta para a alma, sem antes se renderem ao Senhor da alma. O texto que eu li com vocês, em Ezequiel, no capítulo de número 4, é um diagnóstico espiritual, não apenas da liderança passada, mas é o diagnóstico espiritual da liderança presente. É o raio-x não apenas do rebanho de 2.500 anos atrás. É o raio-x do rebanho do ano de 2026. Deus se levanta como Senhor, como juiz. Seus olhos, que são como de fogo, observa o pastoreio e também o rebanho. O diagnóstico que esse texto nos apresenta é solene e sem generalizar, pois Deus sempre terá pastores fiéis. Mas percebe-se, em muitos contextos, que há um pastoreio, sim, corrupto e corrompido, marcado pelo interesse próprio, pela negligência do rebanho e pelo abuso da autoridade espiritual. Entretanto, Ezequiel nos mostra que esta responsabilidade também está em muitas ovelhas tituladas no texto como gordas. O próprio capítulo nos revela que o pastoreio está doente e corrompido, mas o rebanho também está adoecido. Não há aqui dentro somente ovelhas mansas, quem dera. Não há aqui dentro somente ovelhas dóceis, quem dera. Há ovelhas prepotentes, altivas, oportunistas, orgulhosas, que ferem as fracas. E em vez de promoverem comunhão, oprimem as mais doentes, pisoteiam o bom pasto. E não se contentando em pisotear o bom pasto, elameiam as águas para que elas, as outras, fracas, doentes e que estão necessitadas, não possam beber. O olhar de Deus em Ezequiel 34 alcança pastores maus, mas também declara: julgarei entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. O Senhor não ignora a corrupção do pastoreio e também não ignora a soberba do rebanho. Trazendo o diagnóstico da igreja atual, falando de liderança e pastoreio. O pastoreio está centrado no líder e não nas ovelhas. Negligência do ensino da palavra genuína. Evangelho sendo pregado sem arrependimento e contra o pecado.
Pregação a respeito de pecado e santificação está cada vez mais em decadência. Mercantilização da fé, autoritarismo espiritual. Cala a boca e senta, porque eu sou ungido e eu que sou ovelha que morra sangrando. Falta de cuidado pastoral. Nunca visita, nunca liga, nunca pergunta. Saiu, não sabe por quê. Se está doente, não vai no hospital. Omissão diante do pecado. Adulterou, prostituiu-se, fica no cargo. O que conta não é o teu arrependimento, é o dízimo mais alto. Mundanização da igreja, lascívia, sensualidade, não há mais exortação contra a nudez, troca de saia, seja crente, vista um vestido modesto, seja crente, quer cultuar de cropped, volta para casa, vesta uma blusa decente, porque aqui não é prostíbulo, aqui é pasto. Formação superficial de obreiros. O que adianta encher o púlpito de obreiros e diáconos que não sabem servir o reino de Deus? Formação superficial de discípulos nem alcançou ainda o fruto de arrependimento, e no outro dia, para manter cota nas águas batismais, faz mergulhar aquele que ainda nem confessou seus enganos. Nepotismo familiar, tratando a igreja como monopólio. A igreja não é monopólio, a igreja não é empresa, a igreja é do Senhor. A igreja não é herança que se passa de pai para filho. A igreja é dado pastores segundo o coração de Deus. Competição entre ministérios, liderança sem caráter e opressão dentro do próprio rebanho. Não tenhamos medo de dar nome aos bois. Transformaram pastoreio em máfia. Levanta o glória que Deus me reforça. Levanta o glória que Deus me reforça. Máfia, máfia, sim, diz o Senhor, pastoreio não, máfia. O altar virou um sistema sujo de jogo pelo poder.
onde a prioridade não é curar a ovelha ferida, mas é garantir a manutenção do trono político religioso. Homens vingativos que ameaçam e produzem chantagem, oprimindo e querendo cortar a cabeça de João Batista para não serem confrontados com o seu pecado. E o Senhor me toma e diz: põe as tuas dançarinas para dançarem. João pede a cabeça, mas a profecia vai se cumprir. Quem vos fará escapar da ira vindoura de Deus? Esse é o reflexo devastador da igreja brasileira. Ou eu estou ficando louca? Mas há um problema no rebanho, porque não é apenas em cima, está aqui embaixo também. Contaminado pela ganância da liderança, pelo sistema carnal e corrupto, o rebanho também passou a mimetizar esses pecados, cauterizando suas iniquidades entre si. Os irmãos transformaram pasto sagrado em uma arena de oportunismo e arrivismo. O que é arrivismo? Ambição, desejo de alcançar tudo, sem medir a dor, o preço ou o sofrimento dos outros. O pasto tem parecido mais um ringue espiritual de vale tudo. Ovelhas tramando contra ovelhas, usando de alpinismo social e eclesiástico para pisar nas fracas e garantir os melhores lugares. Hoje a palavra que eu prego aqui, no púlpito da igreja em Abreu e Lima, no Congresso de Mulheres, é uma palavra direta para a igreja brasileira que me ouve. Não é mais uma mensagem de entretenimento, não é mais uma mensagem que poderá ser cortada em 1 minuto de um Reels para viralizar nas páginas de fofoca e nas páginas daqueles que querem desvirtuar o que foi dito aqui dentro de um contexto de 1 hora. Não, o que eu trago aqui é uma intervenção cirúrgica do Espírito Santo de Deus. E diante de um cenário assim, precisamos nos questionar com sinceridade. Olha aqui, com sinceridade. Examine o homem a si mesmo. Será que precisamos somente de refrigério, ou a nossa urgência maior é correção e arrependimento? Porque dependendo do problema das ovelhas, não é só refrigério que elas precisam. Dependendo do problema e da gravidade do rebanho, não é somente consolo que elas precisam. Elas precisam confessar pecados, se arrepender, mudar de rota e seguirem a voz do bom pastor.
Eu escrevi nas minhas redes sociais e eu digo aqui: Deus não derrama poder sem arrependimento. A igreja brasileira quer o poder do Espírito Santo sem confissão de pecado. Deus não trabalha assim. Confessa, deixa. E depois, glória, renovo, avivamento. Deus não trabalha com quem não quer se limpar. O capítulo 34 é um capítulo em 3 mensagens. Uma para os pastores. Uma para quem? Versículo de número 1. E para os pastores, vai do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Deus diz: ó filho do homem, profetiza contra os pastores e prega aos pastores nos seguintes termos. O eterno soberano diz: ai dos pastores de Israel, que cuidam só de si. Porventura, não é a sua missão, como pastores, zelar pelo meu rebanho? Entretanto, vocês não têm cuidado do rebanho. Vocês têm usufruído do rebanho, comendo a coalhada que elas produzem, matando-as e usando sua lã. E para piorar a situação, vocês escolhem quais são os melhores e sacrificam. E os demais vocês ignoram e desprezam. Esse é o diagnóstico do pastoreio. Esse é o diagnóstico do quê? Do pastoreio. Deus pediu a eles, no contexto bíblico, aos reis, aos sacerdotes, aos príncipes, aos juízes: trabalhem pelo meu povo, cuidem do meu povo. E é claro que essa expressão pastor, que abraça a liderança, acabou se tornando comum dentro da nossa linguagem bíblica e tratar da igreja. Pastores, sim. E eu trago essa palavra, sim, aos pastores. Deus não te chamou para ser milionário. Deus não te chamou para ser blogueiro. Deus não te chamou para ser influencer. Deus só te pediu uma coisa: cuida do meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas, zele pelo um bom pastoreio. O que é zelar por um bom pastoreio? Dê às minhas ovelhas o que elas precisam. E elas precisam de um pasto verde, de água fresca e de uma boa condução e de uma boa liderança. Mas os pastores de Israel, trazendo também para o contexto atual da igreja, foram se corrompendo. A ganância subiu ao seu coração. E a ganância subindo ao seu coração, agora eles olham para as ovelhas não como algo ou alguém que precisa de cuidado, mas alguém que pode dar a eles algo que pode saciar sua carnalidade e seu desejo desenfreado pelo materialismo. Dá para arrancar dízimo da ovelha. Dá para arrancar a coalhada da ovelha. Dá para arrancar carro da ovelha. Dá para arrancar casa da ovelha. Dá para arrancar lã da ovelha. Dá para arrancar coalhada das ovelhas. Dá. Mas uma coisa que não dá é enganar o soberano pastor. Não dá. No versículo de número 4, Deus aponta agora a Ezequiel o porquê eles se tornaram maus pastores. E por que eles se tornaram maus pastores? Por quê? Primeiro, pensando só em si, desprezaram o rebanho, não fortaleceste a ovelha fraca, não curaste a doente, não enfaixaste a ferida, não trouxeste de volta desgarradas, nem buscaste as perdidas. Pelo contrário, vocês
tem dominado sobre ela com tirania e brutalidade. Com quê? Com tirania e... Esse texto significa que eles não deram às ovelhas palavra, ensino, direcionamento. Eles não deram às ovelhas a cura que elas precisavam. Aquela que se desviou, eles não perderam seu tempo em abdicar de si mesmo e ir atrás delas. Aquelas que foram extraviadas, eles não se preocuparam com elas. Antes, eles continuaram dominando sobre elas com tirania e brutalidade. Diga comigo: tirania e brutalidade. Além de se tornarem gananciosos, eles se tornaram violentos, orgulhosos e egoístas. Mas no versículo de número 10, assim diz o Senhor: eis que me posiciono. Eu sou inimigo desses maus pastores. E eu os considero, sim, responsáveis pelo meu rebanho. Sim, haverá, diga comigo, haverá um acerto de contas. Deus está dizendo a eles: haverá um acerto de contas, porque eu não estou vos visitando como um amigo, eu estou vos visitando como juiz. E sim, haverá um acerto de contas. Haverá um acerto de contas. E eu digo aqui o que o Espírito Santo me deu durante a madrugada. Há um grito de Deus através do Filho e do Espírito Santo que toma a minha boca nesta hora. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Haverá uma terrível e inevitável prestação de contas. Por quê? Porque como pastores não olham mais para a necessidade das ovelhas, querem escolher o campo de trabalho dependendo do dízimo alto que ela rende no ano. Haverá uma prestação de contas, porque há pastores que estão preocupados com a sua ostentação e procurando qual será o Rolex mais caro da sua coleção, enquanto falta pão na mesa do carente e do necessitado. Sim, haverá uma prestação de contas com pastores que foram dormir planejando qual será o próximo pecado oculto que ninguém descobrirá. Haverá uma prestação de contas com pastores que aplicaram fortunas em viagens de luxo e negligenciaram o campo missionário. Haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas com pastores que abandonaram a oração, a leitura da palavra, o jejum, o pastoreio prático, deixando definhar na cama de hospital uma irmã do círculo de oração, um obreiro, e nunca perguntaram como está sua saúde. Haverá uma prestação de contas com pastores que no ano eleitoral estão usando a cabeça das ovelhas como cabo eleitoral e contratando assessores políticos, vendendo o púlpito por favores e transformando o povo de Deus em massa de manobra pelos interesses partidários. Haverá uma prestação de contas. Haverá uma prestação de contas com pastores que se associaram aos falsos profetas e colocaram Jezabel no púlpito para devorar a lã das ovelhas.
E se o temor do Senhor desce nessa hora, receba aí autoridade e coragem. Haverá prestação de contas com pastores que usaram e estão usando de chantagem espiritual e manipulação psicológica para manobrar as ovelhas em transferência de Pix. Deus não precisa do teu Pix para falar contigo. Ele é Deus. Falsas revelações, falsas profecias, pastores que têm se associado com falsos profetas, falsos mestres, charlatões, destruindo famílias, casamentos e ovelhas. Haverá uma prestação de contas, assim diz o Senhor. Haverá uma prestação de contas com pastores covardes que tolerarão, silenciando pecados morais escandalosos apenas para manter o dízimo gordo do pecador, e se tornaram omissos e mantiveram o cargo ministerial de homens levianos. Haverá uma prestação de contas. E Deus diz: eu, na versão Bíblia, a mensagem, eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Eu irei demiti-los. Assim diz o Senhor, e eu não me acovardo agora. Se preparem, vocês verão pastores fugindo de país. E diz o Senhor, e não é porque Deus abriu uma porta lá, é fuga do estelionatário, é fuga da lavagem de dinheiro. Deus demitirá do pastoreio, diz o Senhor. Eu expurgo vocês, eu tiro vocês. Sabe por quê? Porque homens assim não abrem mão das ovelhas, porque são gananciosos. Mas se eles não saírem, Deus os tirará. Sai enquanto é tempo. Se humilhe enquanto é tempo. Diga para a igreja o porquê está saindo de verdade. Deus trará à tona a máfia, a sujeira escondida debaixo de tapete. E não vem depois com textos nas redes sociais dizendo: é porque Deus está me prosperando e me abriu a porta nos Estados Unidos. Não, isso não é mudança de vida espiritual. É fuga, é fuga, covarde, é fuga. Mas olha aqui para mim. E agora eu derramo consolo. O pastor mortal é corrupto, sim. O pastor mortal se vende à máfia e ao sistema, se vendem. O pastor mortal quer amordaçar a boca de Deus, calando verdadeiros profetas. Eles fazem isso? Fazem sim. O pastor mortal abandona. O pastor mortal se torna egoísta. O pastor mortal entrega aos abutres e às rapinas as suas ovelhas.
Mas o pastor imortal, o pastor imortal, o pastor imortal. Quem é ele, igreja? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto, quem é ele? Quem é ele? Fale mais alto para o inferno ouvir. Quem é ele? Jesus. Jesus, o pastor imortal. É santo, é justo, é bom, é reto, é perfeito, e nele não há corrupção. O pastor imortal é perfeito. O pastor mortal não abandona. O pastor mortal não se torna egoísta. O pastor mortal resgata as ovelhas dos abutres. O pastor imortal as livra das rapinas. O pastor mortal, sim, ele deixa a ovelha ferida sangrando e morrendo, mas o pastor imortal ata as feridas da ovelha que está sangrando e morrendo. O pastor mortal se comporta como um devorador, mas o pastor imortal deu sua vida pelas suas ovelhas. E agora, para sacudir o inferno que já está em guerra comigo há muito tempo, louve ao pastor imortal. Levante as suas duas mãos. Sóis ovelhas que foram resgatadas pelo pastor imortal. Eu sou a primeira resgatada do vício, resgatada do prostíbulo, resgatada das drogas, resgatada dos traumas, resgatada da ansiedade, resgatada da depressão. Eu sou resgatada pelo pastor imortal, Jesus. Olhem para mim. Por isso, olhem para mim. Vocês que estão me ouvindo aqui, vocês que estão me ouvindo em casa, vocês que estão ouvindo essa palavra, eu faço um apelo do Espírito a vocês. Pelo amor de Deus, não rejeite o pastor imortal por causa dos escândalos dos pastores mortais. Fique com Jesus. Abrace Jesus. Se esconda em Jesus. Não rejeite o pastor santo por causa dos escândalos e da vergonha dos pastores profanos. Se você pode agora, levante suas mãos para o céu. E eu profetizo dizendo: o pastor imortal já está aqui. E eu vou reverberar o que o Espírito está dizendo. Eu não sei o que os pastores mortais fizeram contigo, mas eu digo conforme Ele ministrou no meu coração. Eu faço o que os pastores mortais não fizeram e desfaço o que os pastores mortais fizeram. Receba um abraço do seu pastor. Tecladista, vem comigo que eu vou caminhar para encerrar o sermão. Receba um abraço do seu pastor. Oh, impressionante, infinito. Gabi, você pode cantar esse hino, minha amiga? Pode vir aqui. Oh, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar.
muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito usar. Que deixas 99 só pra me encontrar. Não se encontrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Você tem dono! Você tem dono! É Jesus, o pastor santo, eterno, imortal, imortal, imortal. Adora! Se assente dando glória a Deus. Eu vou caminhar para o encerramento. Eu lembro como se fosse hoje. Eu vou demiti-lo, Jesus, Senhor. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu cheguei numa cidade para pregar. E depois daquele culto, o primeiro dia, uma conferência. E na mesa eu fui tão afrontada por causa da mensagem. Zombada. E o Espírito Santo dizendo: se cala. No café da manhã a afronta continuou. E acredite, era pastor. Era uma família de pastor. E afronta, e zombaria, e o Espírito Santo dizendo: se cale. À noite a mensagem foi mais terrível que a primeira. E ao sair do culto, aquele pastor, visitante, saiu de trás do carro e disse: eu fui cultuar na minha igreja, mas deu tempo de te ver batendo. Eu falei: batendo? E o Senhor disse: se cale. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, uma nuvem de tristeza pousou na minha alma. Eu andava dentro de casa chorando, angustiada, o céu de bronze. E eu disse ao pastor, ao meu pastor divino: o que foi que eu fiz? Eu só fui fiel. E aquela nuvem negra, irmã Roberta, em cima da minha cabeça, opressão, abatimento. No dia seguinte, no sábado, eu fui para uma conferência numa cidade em Mogi Mirim. Uma conferência à tarde de 2 períodos. As irmãs me serviram depois da primeira administração um cafezinho. E ficou eu sozinha dentro da igreja. Deus fechou aquele tempo para mim. As irmãs foram para o lado de fora. Depois retornarem para o 2º período. Eu estou sentada no meu banco. Pode tirar aqui. Tomando aquele café. Pregando mais calma, pesada. Uma criança autista, entre 8 a 9 anos de idade, com deficiência ocular, com deficiência na perna, com duas marcas de cirurgias, uma na cabeça em forma de C, de uma orelha a outra, e uma em forma de U, na nuca. Ele veio. Sentou do meu lado, pegou a minha mão e olhou para mim e disse: eu te amo. Eu disse a ele:
eu também te amo. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que eu te amo. Eu te amo hoje. Eu te amarei amanhã. E para sempre eu te amo. Saiu. Bateu a bateria até dizer basta. Eu cheguei em casa. Estou passando roupa do meu esposo. Uma brisa entra no meu quarto. E você sabe quando é ele. O Espírito Santo soprou e disse: eu te amo. Eu disse: Senhor, eu também te amo. Você não entendeu. Vai fazer 7 dias hoje que você está debaixo de uma nuvem negra de opressão, porque tu foste fiel. Mas aprenda, quando o ódio do homem te soprar, o meu amor não te faltará. E agora eu dissipo essa sombra, te lembrando que eu usarei o simples para te dizer que eu te amo. Segure na mão dessa irmã. Diga a ela: o pastor mortal e a ovelha gorda mata, fere, pisa, suja a água. Mas o pastor divino, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, usa a minha boca agora para te dizer: quando eles forem maus contigo, não esqueça que Ele te ama. Seja curada por esse amor. Seja sarada no seu coração. Receba refrigério. Ele escala montanhas. Ele dissipa as sombras só para te encontrar. Eles não ataram feridas. Eles não curaram a enferma. Eles não resgataram a desviada. E eles não foram procurar a quem se perdeu. Não, eles não fizeram isso. E não, eles não farão isso. Mas leia comigo, versículo 16. Eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Haverá uma provisão de graça. E o evangelho chegará às perdidas. Trarei de volta. Diga comigo: as que se desviaram. Sim, as que se desviaram. Quem é essa que se desviaram? Essas que se desviaram foram aquelas que foram expurgadas do aprisco, por uma escolha, pelos seus pecados, por uma decisão e pelas colheitas da sua vida. Mas o Senhor diz que o que você fez não é maior do que o meu amor. Eu te perdoo e eu te trago de volta. Mas diga comigo: Ele atará a ovelha quebrada. E eu vou encerrar aqui, porque até aqui me diz o Espírito Santo para parar. A expressão atar, ou diga comigo, enfaixar, vem do verbo hebraico shabash. E shabash significa enfaixar, colocar atadura, prender cuidadosamente, ligando a ferida com uma bandagem, proteger a ferida até que ela cicatrize.
Essa expressão enfaixar aparece em Isaías, dizendo: eu enfaixarei as feridas que estão abertas. Aparece em Isaías também quando diz: o Senhor me enviou para curar Shabash, os quebrantados de coração. Essa expressão também aparece em Salmos 147, versículo de número 3. Ele cura os quebrados de coração e lhe enfaixa, ou ele ata as feridas. Agora, se você pode, quem tem um lenço na mão? Parece que não. Mas essas lágrimas que encharcaram em silêncio até aqui, não são apenas lágrimas, é azeite. Quem tem lencinho na mão, levanta para cima, vai. Segure bem alto e firme. Eu digo que o Espírito Santo me ensinou e comunicar a vocês. Cada lenço encharcado com lágrimas, cada lenço dobrado, o Senhor, que é o nosso pastor, toma de ti hoje como atadura. Deixou de ser lenço, agora é uma atadura espiritual. Segure firme, levemente, graciosamente, estende-o sobre a cabeça ou sobre o peito dessa mulher. Isso, porque diz o Senhor, isso, uma sobre a outra, isso, diz o Senhor: eu tomo os vossos lenços e faço delas atadura. A ferida não ficará aberta. Ele ata, vai Espírito, e ata as feridas desse coração. Agora. Você vai sentir um calor na sua alma, e você vai sentir um calor no seu corpo físico. E eu profetizo dizendo que o Senhor me comunica agora: eu ato as feridas das ovelhas quebradas. Eu estou curando. Não vai doer mais. Assim diz o Senhor. Fique de pé dando glória. Levante suas mãos. Levante o seu lenço e diga: me usa, pastor. Me usa, pastor. Me usa, pastor. Diga: me usa, pastor. Me usa. Levante o seu lenço e diga: me usa, pastor. Me usa para desfazer o que os maus fizeram. Eu quero ser remédio. Eu quero ser consolo. Me ensina a ser refrigério. Essa palavra de Ezequiel 34 se cumpre em João, capítulo de número 10, que diz assim: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é mercenário, é ladrão, é assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, ele vai diante delas. É pastor, é senhor e é rei. E elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho. Ao contrário, foge do estranho. Foge do estranho. Foge.
Todos quantos vieram antes de mim, que se apresentaram antes, são ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não os ouvem. Mas eu sou a porta das ovelhas, e qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu termino essa mensagem com essa conclusão que eu deixo às irmãs e às mulheres, e me ouçam. Ouça-me. Eu não sou contra promover nas igrejas encontros com psicólogos, psicoterapeutas e profissionais que auxiliam pessoas a tratar seus traumas, suas feridas, suas dores emocionais. Não, eu não sou contra criar espaços onde alguém pode falar sobre os abusos, sobre os estrupos, sobre o abandono, chorar e expressar aquilo que carregou em silêncio durante tantos anos. Porque Deus se importa com as dores ocultas. O Senhor se importa com os traumas silenciados e jamais expostos. Ele conhece a alma aflita, consumida, que muitas vezes desenvolve enfermidades psicossomáticas que nem a medicina consegue explicar ou consegue resolver. Se ao mesmo tempo nós, como igrejas, como líderes, como mulheres que trabalham com mulheres, abrimos espaço para curar as emoções, jamais podemos fechar a porta também para a cura espiritual da alma. Porque no fim, a maior enfermidade do ser humano se chama pecado. Preguemos contra o pecado e a necessidade de verbalizar o pecado cometido, porque enquanto você guardar, você será refém do diabo e escravo do seu pecado. Vivemos dias em que se fala para as mulheres sobre autoestima, traumas curados e saúde emocional. Esse assunto deve ter o seu valor. Porém a igreja, o ciclo de oração, os nossos pregadoras, não neguem a mensagem da cruz. Não substituam a mensagem da cruz por discurso terapêuticos. A igreja está cansada de discurso terapêutico. Que os nossos encontros não sejam apenas terapêuticos, porque não estamos apenas envolvidas com a ciência, é sim com o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 2, disse Paulo: porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sobre fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. Minha mensagem, minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamente na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Porque tratar emoções, oferecer refrigério sem cruz, é correr o risco de formar uma geração de mulheres emocionalmente fortalecida, mas espiritualmente superficiais. Obrigada, Roberta. Com a integridade que você me entregou o púlpito, eu te devolvo. E quando eu entregar o microfone, que a glória do Senhor vos tome como um sinal, como está escrito em Ezequiel capítulo 33. E o meu povo saberá que houve uma profeta entre eles. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões.
Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.